No entanto, a gente não pode esquecer que nós, apesar de ter falado aqui a live inteira sobre a BA2, nós não podemos esquecer que o Brasil vive um problema. Um problema gravíssimo por causa da Omicron. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Infelizmente eu não trouxe aqui não. Mas o pico de casos, pessoal, pico de casos, ele já passou. O que vocês vão ver no jornal, provavelmente ainda um pequeno aumento nos casos, pode ser que aconteça, tá? Naqueles casos registrados no jornal, porque tem um atraso, mas se a gente for olhar as projeções de casos, o pico de casos aconteceu na semana passada. Beleza? O pico da onda da Omicron. E aí, 10, 15 dias depois desse pico, vem o pico de hospitalizações. E depois de uns 21 dias a 30 dias vem o pico de óbitos. Então o pico de óbitos está previsto para final de fevereiro. Pico de hospitalizações está previsto para o meio de fevereiro. O pico de casos já passou. Só que, mesmo tendo o pico passado, o pico de hospitalizações ainda está 2 semanas à frente. E a gente está entrando em colapso. Aí que está o problema. Porque a gente está entrando em colapso faltando muito caso ainda para a gente ver. Muita gente que teve caso no meio de janeiro está hospitalizando hoje, tá? Então, quem está morrendo hoje, infelizmente, eu acho que teve mais de 1.000 óbitos hoje, né? Não sei se vocês confirmam para mim aí, eu vi o CONAS, mas vamos lá, 2 dias atrás teve 900. Então, a gente já está vendo 900 óbitos por dia, muita hospitalização, colapso em algumas regiões do país, e esses casos que estão colapsando o país hoje, eles são casos que aconteceram dia 10 de janeiro, na primeira semana, assim, primeira ou segunda semana de janeiro. Então são pessoas que se infectaram naquele momento, que estão colapsando o hospital hoje. E, a gente está vendo o pico agora. Pico de casos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a gente só vai ver o pico de hospitalizações no meio de fevereiro. Então, se a situação já está crítica agora, ela vai piorar para as próximas 2 semanas. Então, assim, eu acho que esse aviso é extremamente importante. Eu devia ter colocado ele no início da live, ao invés de gastar tanto tempo a falar da BA2, que é um problema internacional ainda, nem é problema brasileiro. O problema do Brasil é isso aqui. O Brasil tem 8 estados do Distrito Federal com situação crítica nas UTIs. Saiu o boletim da Fiocruz. Você tem estado já em colapso. Mato Grosso do Sul está em colapso. Distrito Federal pode se considerar em colapso, porque 97% com fila é colapso. Piauí também, tá? Então, Espírito Santo, que sempre foi um estado que coordenou muito bem a resposta, está entrando em colapso. Então, tem alguns estados, né, infelizmente, passando por uma situação seríssima e que deve piorar nos próximos dias. Então, o problema não é carnaval, o problema não é escola, o problema é, como avisei para vocês, os casos que a gente deixou acontecer no Réveillon, no meio do ano, ali no meio de janeiro, que a gente estava alertando. É por isso, porque a Omicron gera essa onda. O Brasil não pode se comparar com o Reino Unido, com Dinamarca, com os Estados Unidos até pode, com o Reino Unido, com Dinamarca, com França, com Portugal, pessoal. Esses países estão com mais de 60% da população vacinada com 3 doses. O Brasil tem 20 e poucos por cento. E a gente sabe que a Omicron causa caso grave em quem não está totalmente vacinado. Então, se você não tomou as 3 doses ainda, se resguarde, porque a situação vai piorar e você está em risco, né? Todo mundo está em risco, mas quem tomou 2 doses ou nem tomou vacina está em risco. Então, muito cuidado, beleza? A Neida mandou aqui, putz, não estava nem sabendo. 1.041 mortos, 300 mil casos. 300 mil casos registrados. Esses registros, pessoal, são registros que estão caindo hoje, mas são casos que aconteceram há 5, 10 dias atrás. Beleza? Os mortos são pessoas que morreram mais ou menos há 4, 5 semanas atrás. Então a gente vai subir a curva. A média móvel de mortos deve estar ali na casa dos 600, considerando que tem 1.000 hoje, 600 a 700. A previsão da Universidade de Washington era chegar em uma média móvel de 1.300 óbitos no meio de fevereiro, que seria o pico ali, mais ou menos ali no dia 20 de fevereiro. 1.300 óbitos de média móvel. Se significa que a média é 1.300, você vai ter dia que vai ter 2.000 e vai ter dia que vai ter 700. A gente vai viver um cenário péssimo de novo, entendeu? Vai ser, assim, a gente tá avisando, né? Mas o problema é que o aviso, ele é fraco, ele só acontece quando o aviso só tem valor quando as coisas estão acontecendo. Ninguém presta atenção na prevenção, só na hora que tá saindo do controle, né? Então, assim, não é questão de ser bolsonarista, não é questão de ser lulista.
o vírus não está nem aí para a sua posição política. Se você se vacinou, ele está preocupado se você se vacinou ou não. Entendeu? Então se vacinem, tome a vacina, porque 3 doses é muito importante para esse tipo de situação. Eu sei que tem muita gente que vai me julgar com relação a isso e tudo, mas eu não estou falando que você é anti-vacina porque você tem receio. Eu entendo o seu receio. Assim, eu tenho ajudado muita gente, inclusive, a tomar mais vacina, a tomar a dose da vacina, a resolver dúvida de mãe que não queria vacinar o filho, essas coisas. A gente aqui no Olá Ciência tem feito muito esse trabalho. E assim, o receio é justificável porque nós temos uma campanha para a desinformação no mundo inteiro e intensificado no Brasil nos últimos anos. E eu entendo que você não tenha um background científico, uma área científica para poder entender todos os fatores que regem ali, e você se preocupa com sua vida. Beleza. Só que, de verdade, eu sou biomédico, tá? Eu trabalhei 4 anos com epidemia na prática e 2 anos dentro do laboratório fazendo esses testes de Covid aí, esses testes de PCR. A gente estuda vacina, a gente vê o tanto que vacina salva. Eu acabei de mostrar para vocês, tô falando com vocês. Vacinem-se. Não acreditem nessas bobeiras, nessas bobagens que estão falando por aí, tá? E aí eu costumo fazer a analogia do tsunami. Uma onda, né, um tsunami, a gente se preocupa muito com a altura do tsunami. Fala assim, nossa, vai vir um tsunami de 30 metros de altura, com um terremoto que deu lá, sei lá, em Tonga. Teve um terremoto lá, vai vir um tsunami de 30 metros de altura, de 100 metros de altura. Meu Deus. Só que o problema do tsunami, pessoal, é que ele assusta, porque ele é alto, só que ele é alto em alto mar. O grande problema do tsunami, ninguém fala, que é o alcance do tsunami, é o quanto que ele dura, é aonde ele chega. Então, às vezes a gente pode se assustar com o baque, né? Só que o problema é o que vem depois. Então, a gente está falando aqui, ó, a previsão é como se fosse a onda chegando. E a gente protege só quem está na praia. Entendeu? Só que o problema é que a onda não é só você criar uma barreira de 100 metros de altura. O problema é você esquecer que atrás da onda vem um tanto de coisa. Ela dura muito tempo. Então a gente está achando que a onda da Omicron é pequena e tudo. Ela é um tsunami, mas o problema é o que vem depois dela, que são as hospitalizações e os óbitos. É a sobrecarga do sistema de saúde, a sobrecarga dos profissionais que estão exaustos, que assim como a gente também está exausto dessa situação toda. Então o problema é o tsunami. É você esquecer que tem ali toda uma cauda, né, que vai vir depois. Isso aqui é uma imagem lá de Tonga que foi afetada pelo tsunami. Se eu não me engano, eles sofreram bastante. Eu não sei se teve 2 tsunamis, mas enfim, isso aqui não vou comentar, não. Teve tsunami lá na Indonésia, 2004, vocês devem lembrar. Então, é mais ou menos isso, sabe? A gente se preocupa muito com o que tá lá acontecendo na Europa, tal. O que está acontecendo aqui no Brasil? Colapso do sistema de saúde, e o colapso está vindo agora, tá? Brasil. Vejam que o colapso está acontecendo num nível de hospitalizações relativamente baixo, segundo o Infogripe. Então a gente já está vendo colapso no país quando a curva ainda não chegou no seu potencial máximo, tá? Então o problema, a gente vai ver, não há nenhum sinal de redução dessa velocidade da curva, de crescimento, ainda não apareceu sinal, tá? Que indicaria para a gente que a curva está arrefecendo, diminuindo a força. Não há esse sinal, apesar daqui ter dado uma diminuída na força, né? A gente vê isso, mas no sinal oficial aqui, que seria o sinal científico, não há sinal estatístico. Quem está sofrendo mais com essa onda, pessoal? Vocês veem que 30, 39 anos, 40, 50 anos, 60 anos, a galera mais jovem, né, vamos dizer assim, até 70 anos é jovem, vai, né? Esse pessoal já está estabilizando a curva não está subindo muito. Agora, 70 e 80 estão subindo. São as pessoas que mais sofrem, as pessoas que mais morrem, né? Então eu mostrei essa curva na semana passada, mostro de novo. A curva dos 80 continua subindo e a incerteza está lá em cima, tá? Então quem tem 80 anos ou mais hoje, é mais provável, o risco de se hospitalizar hoje por Covid é maior do que ele era na onda de março do ano passado, tá? O risco de se hospitalizar, se você tiver 70, 79 anos, ele é um pouco menor do que março do ano passado, mas como está chegando o colapso, a gente deve ver um aumento de mortalidade. Beleza? E aqui os estados que vocês sempre me pedem para colocar, né?
Vejam aqui como é que está o estado de vocês no curto prazo. Então, o que aconteceu nas últimas 3 semanas, o que aconteceu nas últimas 6 semanas, e vocês vejam como que a curva está caminhando. Então, se está marrom nas últimas 6 semanas, por exemplo, São Paulo, está marrom nas últimas 6 semanas, ficou branco, porque a curva estabilizou, parou de subir. Se estava branco, ficou marrom, significa que estava estável e começou a subir. Se estava verde, que é o caso do Espírito Santo aqui, e ficou branco, significa que estava caindo e parou de cair. Então vejam como que tá o estado de vocês, tá? E também, assim, branco não significa que tá bom. Vejam o Distrito Federal que tá branco, mas é branco lá em cima. Então, o Distrito Federal está entrando em colapso. Então é só uma estabilidade que ela está em nível alto. Muito cuidado com essa análise, tá? O relatório do Infogripe sempre só vocês procurarem no Google, eu acho que dessa vez eu esqueci de colocar na descrição, mas eu vou colocar depois que o vídeo acabar. Ele sempre está lá na descrição, ou então se digitarem Infogripe no Google, vocês vão encontrar.